Bem-vindos e obrigada pela presença. Eu sou Isabela, mestre em Ciências do Movimento pela Unesp Brasil e estagiária virtual do Laboratório de Fisiologia do Exercício de Saúde Cardiovascular da Universidade de Ottawa, Instituto do Coração. Eu serei sua anfitriã para o episódio especial de hoje do Beat Research, um canal e podcast do YouTube que visa divulgar a ciência para a comunidade. A nossa convidada de hoje é a doutora Leila Mostaço Guidolin. A doutora Leila se formou em Física Médica pela Universidade de São Paulo, no Brasil, em 2007. Foi também pela Universidade de São Paulo que a doutora Leila obteve seu título de mestre em 2009 em Física Aplicada à Medicina e Biologia. Em sequência, em 2015, concluiu seu doutorado pela Universidade de Manitoba, Canadá, em que investigou o desenvolvimento e aplicação de métodos de análise de imagens para monitorar a progressão da aterosclerose usando microscopia multimodal sem rótulo. Atualmente, a doutora Leila é professora e assistente na Carleton University no Departamento de Engenharia de Sistemas e Computação. Seus principais interesses de pesquisa são principalmente nas áreas de análise de imagens, remodelação da matriz extracelular e bioimpressão. Obrigada e seja bem-vinda, doutora Leila. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. A nossa primeira pergunta. Seu principal tema de pesquisa e também do seu laboratório, o CUPIM, envolve as ferramentas que podem ser desenvolvidas para responder às questões biológicas relevantes relacionadas à avaliação da função do tecido durante processos normais e de doenças. Poderia nos contar algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas pelo seu grupo atualmente? Claro. Bom, no momento nós temos alguns projetos, alguns estão bem avançados, outros ainda estão no comecinho, mas em geral o que a gente está tentando buscar fazer ou buscar entender melhor é com relação à matriz extracelular nos tecidos. Então, no meu laboratório a gente acaba usando várias modalidades de microscopia, inclusive um tipo especial que é chamado microscopia ótica não linear. E essa família de técnicas, ela é bem interessante, porque a gente não precisa preparar as amostras antes de adquirir essas imagens. Então, por exemplo, se você é da área de biomedicina ou de ciências da saúde, você provavelmente conhece como que a gente tem que preparar amostras, por exemplo, para a histologia. A gente não precisa, nesse caso dessa microscopia, seguir todo aquele processo de fazer a fixação do tecido, coloração, etc. Então, com essa microscopia de ótica não linear, a gente consegue visualizar algumas biomoléculas diretamente e baseado só na estrutura delas. Então, por exemplo, a gente consegue ter informações a respeito das fibras de colágeno, elastina, estruturas que são ricas em lipídios. E no caso do meu laboratório, a gente está tentando entender melhor a função da matriz extracelular nos tecidos e como que mudanças nessa matriz elas vão afetar as respostas das células, por exemplo. Um dos principais temas que a gente trabalha está relacionado à caracterização das fibras de colágeno. Então, a gente quer entender melhor como que esse microambiente das células afeta as respostas delas, como que se a gente modificar quimicamente ou fisicamente a gente pode contribuir, por exemplo, para um aumento ou diminuição de respostas inflamatórias e tudo relacionado também como que isso poderia afetar o desenvolvimento de fibrose, só para clarificar um pouquinho, seria o acúmulo exagerado de colágeno, por exemplo, nos tecidos. Então, se a gente começar a olhar mais a fundo várias patologias, a gente vai ver que tem alguma relação com mudanças no colágeno na matriz extracelular. Então, desde câncer até asma, a gente consegue ver uma relação do colágeno nessas doenças, mas ninguém sabe ao certo como que essas mudanças estão relacionadas com as respostas inflamatórias, por exemplo, como que a gente consegue otimizar tratamentos para diversas doenças, porque a gente ainda precisa entender melhor o mecanismo de diferenciação celular e a relação das células com essa matriz. Certo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Na nossa segunda pergunta, dentro dos principais projetos do seu laboratório de pesquisa, eu destaco o projeto intitulado Bioengenharia de Pulmões Artificiais, desenvolvendo modelos para entender a fibrose pulmonar, a fisiopatologia. Em que grupo está desenvolvendo modelos para serem usados no entendimento dos mecanismos envolvidos na fibrose pulmonar? Quais são as perspectivas futuras? Esse projeto ele é bem interessante, mas ele é um projeto mais assim de larga escala, ele deve levar alguns anos. A gente está trabalhando em colaboração com pesquisadores do National Research Council aqui do Canadá, e a ideia é desenvolver modelos ou estruturas onde a gente vai conseguir replicar as características das vias aéreas. Então, por exemplo, a gente vai ter a ideia é ter uma interface
ar e líquido. Então, a ideia é a gente imprimir em 3D, bioimprimir, umas estruturas tubulares, e dentro dessa estrutura o plano é conseguir colocar um fluxo de ar, por exemplo, na parte interna desses tubos, e esse fluxo de ar, ele poderia, por exemplo, permitir que as células epiteliais das vias aéreas se diferenciem, comecem a se comportar da forma que elas se comportam em vivo, e aí na parte externa, por exemplo, a gente teria outros componentes, outros tipos de células que irão formar as paredes das vias aéreas. E aí, com isso, o plano no futuro é que a gente tem esses modelos funcionais para serem usados em testes de medicamentos ou como uma plataforma que nós e outros pesquisadores possam usar para observar essas mudanças relacionadas à estrutura da via aérea, o comportamento das células e relacionar os diferentes estímulos com essas respostas, por exemplo. Muito obrigada pela sua resposta, doutora Leila. Um dos seus últimos artigos científicos, publicado na importante revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, vocês investigaram como a organização defeituosa do colágeno contribui para a remodelação das vias aéreas na asma, né? Como você já nos disse durante nossa entrevista. O que você considera um dos principais achados desse estudo específico e a aplicabilidade dele no tratamento das doenças respiratórias? Tá, esse trabalho ele foi bem interessante, porque nós conseguimos mostrar o que está acontecendo dentro das vias aéreas num nível de detalhe que ainda não tinha sido visto. Então, a gente mostrou que o que estava acontecendo com as fibras de colágeno e o que estava acontecendo em relação à organização das mesmas. Então, por exemplo, em histologia, com histologia, já era sabido que nas vias aéreas de asmáticos havia um acúmulo de colágeno na região da lâmina própria, mas até então ninguém tinha observado as fibras com esse nível de detalhe. Então, isso foi possível graças à microscopia de ótica não linear, aquela técnica que eu comentei que o meu grupo, o meu laboratório, a gente usa bastante. E a informação em relação a essas fibras de colágeno, uma das informações chaves que a gente obteve nesse estudo foi com relação à observação que essas fibras de colágeno em asma, elas estão mais desorganizadas. E no caso a elastina, por exemplo, ela não sofre tanta mudança estrutural. E tudo isso nos levou a investigar possíveis causas dessa alteração e, fazendo um resumo bem dessa história bem longa, o que a gente chegou foi a uma conclusão de uma possível causa dessa mudança, que é relacionada a uma proteína específica. Então, ela é chamada decorina, e essa proteína em asma, ela é expressa em quantidades menores, e isso aí acabou levando a uma hipótese que possivelmente ela está sendo a responsável por essa remodelagem do colágeno que a gente observa quando a gente olha vias aéreas de asmáticos, por exemplo. E esse achado está começando a abrir algumas portas para investigação de outras formas de terapia, e uma vez que a asma não tem cura, parte da razão disso é que a gente não entende direito quais são os mecanismos que levam a essas alterações na matriz, essas alterações na estrutura. Então, vamos ver, de repente esse estudo está colocando mais uma pecinha nesse grande quebra-cabeça que a gente precisa entender para desenvolver novas formas de terapias e, quem sabe, um dia curar a asma, né? Realmente, parabéns pelo estudo e muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. A nossa última pergunta de hoje. Considerando toda a sua experiência profissional e sua experiência pessoal, como uma aluna e pesquisadora que se formou no Brasil e hoje possui uma carreira de sucesso internacional no Canadá, você tem algum conselho para cientistas mulheres que estão começando agora? Bom, conselho é fácil dar, né? Mas basicamente eu diria para todo mundo, fiquem sempre atentas a oportunidades e sejam curiosos, não tenham medo de arriscar. Não tenha medo de encarar mudanças, seja de área, seja de país, seja de cidade. É lógico que é legal a gente sempre ter um plano, ter uma ideia do que a gente, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, mas não tenha medo de se adaptar. A gente aprende muita coisa ao longo dos anos, isso faz com que a gente mude, os nossos interesses mudam, às vezes os objetivos mudam. Isso é normal. Eu digo assim, por exemplo, desde que eu me formei até hoje, os meus planos mudaram muitas vezes e naquela época, por exemplo, eu não imaginava onde poderia chegar, eu não tinha como plano estar onde eu estou hoje. E hoje em dia, sem dúvida, eu acho que eu não tenho a menor ideia de onde eu vou estar daqui a 15, 20 anos. Então, assim, lógico, a gente tem uma ideia, a gente tem um plano, mas fiquem de olho em oportunidades, conversem com pessoas, se adaptem e vão
vão com o fluxo, assim, não tenham medo de arriscar e de mudar. Acho que essa é o grande conselho que eu poderia dar. Muito obrigada pelos seus conselhos, doutora Leila. Então, isso conclui nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer a doutora Leila Mostaço Guidolin pela fascinante conversa conosco sobre a pesquisa em engenharia de computação e sistemas. Obrigada aos nossos ouvintes por conferir este episódio da Bits Research. Inscreva-se em nosso canal no YouTube ou encontre-nos em seu aplicativo de podcast favorito. Em nome de toda a equipe aqui da Rádio Bits Research, fique seguro e com saúde no coração.